Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. Que bom que a gente conseguiu, né, se encontrar. Só o primeiro encontro que foi físico, né? Depois foi virtual. Normalmente, a metodologia do curso é começar com um pequeno grupo. Mas como a aula passada poucos participaram e a gente também atrasou para começar a aula de hoje, a gente optou em não fazer esse pequeno grupo e dar prosseguimento na lição, tá bom? A Vamos gente, começar orando, vamos né? começar orando, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que Tu nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque não só Tu nos concedeste a vida física, mas principalmente, Pai, a vida espiritual, através da morte, Senhor, do Teu Filho amado Jesus, por nós na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Senhor, por tanto amor, por tanta bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer em especial por esse momento que tu reservaste para nós aqui, Senhor, que possa ser um momento proveitoso. Quero te agradecer, Senhor, pela presença de cada família aqui, Senhor, cada família aqui representada, para aqueles que as crianças não estão também, que possas guardar, aqueles que não puderam vir também, que possam acompanhar de outra forma depois. Senhor, eu te peço que tu estejas conosco nesses poucos minutos que estaremos aqui, ouvindo tua palavra, Senhor, estudando um pouco mais sobre o que tu tens a nos falar sobre casamento, sobre a vida, Senhor, espiritual e a vida sexual que tu planejaste, Senhor, para cada casal aqui. Te peço, Pai, que tu nos guarde e ao final do curso possa nos levar em paz para nossos lares, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Legal, se é melhor com microfone, sem microfone. A gente vai tentar, melhor com microfone, né? Hoje é uma aula muito legal, eu acho muito legal essa aula, porque a gente vai falar sobre sexualidade. E a gente sempre deu essa aula para noivos. E é uma aula totalmente diferente para a gente dar para casais, porque para os noivos a gente tem que dizer calma, peraí, ainda não é o momento. E agora para casais a gente vai poder falar a profundidade do que Deus pensou e planejou em relação à sexualidade. E como todos nós já temos filhos, já somos casais relativamente, vamos colocar assim, maduros, a gente vai poder falar sobre algumas coisas em relação à sexualidade. Então vamos começar falando sobre o sexo e o casamento. Aqui a gente já falou em alguns momentos anteriores do curso que um dos propósitos do casamento, a gente sempre bate nessa tecla, né? Um dos propósitos, o propósito principal do casamento é refletir a glória de Deus, refletir a imagem de Deus no ser humano. E dentro dessa peculiaridade da vida de casal, que é a vida sexual, essa também é mais uma temática onde a vida sexual também vai refletir a imagem de Deus e a glória de Deus, o plano de Deus. De novo, Denise, você está brincando. Então, isso a gente também falava muito para os noivos, né? Essa questão da relação sexual, ela ter outras perspectivas que não só o prazer. E eu creio que qualquer casal maduro que esteja aqui pode perceber isso, né? Saber que a relação sexual, ela é muito mais do que uma relação física, né? Ela vai reverberar na comunicação, na intimidade, no amadurecimento do casal. Isso para os noivos, quando a gente fala, parece motivo de surpresa, porque para eles não tem porquê não ter relação, porque você não está se comunicando bem, alguma coisa assim. Talvez para eles seja mais difícil estabelecer uma relação, É uma né? questão de consumo, né? Sexo como consumo, Exatamente, como né? entretenimento. E a gente que já está casado, a gente já está do outro lado do muro, né? A gente já entende melhor essa perspectiva. Mas, claro, muitas vezes a gente, como a Karina falou, dessa questão do consumo, a gente é levado a acreditar que a vida sexual ela também é uma forma de consumo, é meramente uma forma de prazer, e ela não tem essas outras perspectivas, né, de melhorar a comunicação, de união do casal, de doação, de buscar o prazer do outro e não o prazer de si mesmo. E muitas vezes, por conta de mentalidade do mundo mesmo, a gente acaba esquecendo desses conceitos. E aí eu queria um voluntário para ler 1 Coríntios 7, versículo 3 ao 5, que vai falar justamente sobre essa troca mútua de deveres e direitos. Quem achou pode ler.
Esse texto é riquíssimo porque ele vem falar justamente isso, uma coisa que vem de encontro com a nossa sociedade, que o meu corpo não pertence a mim, depois que eu caso, mas pertence ao meu esposo, da mesma forma a ele. E ele também fala sobre a questão da continência, né, da questão da frequência também sexual. Ser interrompida se for por um período para consagração e jejum. Mas ele ainda diz que não deve ser por um período muito longo para que não caia em tentação, né? Exatamente isso que a Karina falou, a gente ouvindo sempre na igreja, é um texto muito conhecido, mas a gente sabe que ele vai totalmente de encontro à ideia do mundo, né? De que o sexo é consumo, é para o prazer próprio, é voltado para si. E esse texto ele vem quebrar totalmente esse paradigma, né? Ele vem mostrar que a realidade sexual, ela por refletir uma realidade espiritual, ela tem que estar focada no próximo, né? E muitas vezes dentro do casamento, a gente sabe disso, a gente se depara com momentos que a gente encara a vida sexual na perspectiva do mundo, né? De buscar o próprio prazer, o estresse e vários outros motivos, e a gente esquece desse princípio básico de doação, né? De que o meu corpo pertence à minha esposa, e também esse momento de vida sexual, de relação sexual, ele tem que estar focado sempre no outro e não em si mesmo, né? E o outro ponto que a Bíblia nos fala sobre o sexo é que ele foi criado para procriação, para reprodução da imagem de Deus. Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, e através da relação sexual eles poderiam procriar, reproduzir outras imagens de Deus. E antes da Karina entrar, né, na questão mais específica do planejamento familiar, antes de começar a aula a gente estava falando sobre isso, né, sobre a questão de filhos, quantos filhos ter, de ter filhos. E a gente às vezes se depara, né, com o momento do planejamento familiar, né, que a gente pensa, a gente já tem 2, o carro não dá mais menino, ou então tem escola para pagar, e tem tantas coisas, né, que a gente se preocupa. Mas a minha esposa sempre me diz isso, quando a gente tem esse dilema, né? E ela sempre me lembra, olha, a gente está casado, né? Não tem nada de errado a gente ter mais um filho, a gente ter uma relação sexual e eventualmente de uma relação a gente ter um filho. E às vezes a gente tem às vezes a relação, ou então a gente pensa na relação com algum receio, né? E muitas vezes a gente esquece que a relação sexual ela tem também esse propósito, né? De gerar filhos, né? A gente que tenta muitas vezes moldar, adaptar, modular, né, essa relação sexual para que não venha depois, mas a realidade é que ela tem também esse propósito, né, que excede, né, o casal que vem a gerar um outro ser, que é a procriação, né, a geração de uma nova vida, né. Quando a gente pensa em planejamento familiar, a gente tem 2 pêndulos assim que a gente ouve muito. Um é o pêndulo que a Igreja Católica está trazendo muito forte, que eles chamam a teoria do aberto à vida, que você tem que estar aberto para quantos filhos Deus mandar. E tem um outro pêndulo que alguns casais já não querem mais ter filhos. Não querem ter filhos, filho dá trabalho, filho é isso. Como a gente estava conversando, a gente não dorme, né? Eu vou trocar. A gente não dorme, filho não dá trabalho. Então, quando a gente pensa em planejamento familiar, a gente precisa muito sondar o nosso coração, como casal. Existe algum motivo piedoso para mim não ter mais filhos? Por que eu não quero mais ter filhos? O que isso representa para mim dentro da palavra de Deus? Aí, quando a gente fala sobre isso com os noivos, eles dizem assim, então quer dizer que eu tenho que ter filhos de acordo com como Deus mandar? Eu penso que Deus nos deu sabedoria, conhecimento, Ele deu a ciência também para a gente conhece o nosso corpo, a mulher já sabe, né, quais são o seu período fértil, qual não é, e que não há nenhum pecado em usar esse conhecimento, essa ciência, para que haja esse planejamento familiar. Então, não necessariamente eu tenho que ser aberto à vida enquanto os filhos Deus me mandar, mas eu preciso sondar o meu coração para descobrir o porquê não ou o porquê sim. Porque muitas vezes a gente quer ter muitos filhos e as motivações do coração também são ruins. Então, ter ou não ter e quantos ter filhos, não existe uma regra. Ter filhos em quantos Deus mandar, ou então não vai ter filhos. Mas a regra principal, a questão principal é a questão do coração.
O que te motiva a ter e o que não te motiva a ter filhos. Da mesma forma, vocês podem planejar quantos filhos vocês desejam ter. Só que esse planejamento familiar ele deve acontecer de acordo com os princípios bíblicos. E a gente trouxe uma tabela de um livro, que é Família, eu não vou lembrar agora, depois eu posso postar. E ele traz uma tabelinha trazendo os métodos aceitáveis, os não aceitáveis e os com consideração especial. Então, os aceitáveis são os métodos que impedem a concepção. Qualquer método que impede a concepção, ele é considerado aceitável. Quais são esses métodos? O tabelinha, que a gente pensa qual é o período fértil. Hoje em dia está muito na moda, que é um método natural que dá certo, que é o Billys. A própria camisinha, são métodos que são aceitáveis porque eles impedem a concepção e aí não há aborto. E eu quero trazer uma ressalva em relação a... Existe um grupo de pessoas cristãs e tal, tanto católicos quanto protestantes, que acreditam que eles usam até o texto de Onan, que ejaculava fora. Eles dizem que o próprio sêmen já tem vida no sêmen, então, se você ejacular fora, alguma coisa assim, ou perdeu o sêmen, você já está dando uma vida, mas eu acredito que não é bem assim. Porque o princípio lá daquele texto bíblico era o coração dele, que ele, por maldade do coração, ele não queria gerar descendência, né? Então, dentro dessa proposta do livro, ele diz que os métodos aceitáveis são os métodos que impedem a concepção, que é a abstinência, os métodos de ritmo naturais, que é esse Billys ou a própria tabelinha, e os métodos de barreira, que é a camisinha, o diafragma, que é da mulher, enfim. E existem os métodos não aceitáveis, que são os métodos que produzem o aborto, né, que induzem ao aborto. E aí acontece muitas vezes o susto, porque aí no métodos não aceitáveis está o DIU. E na nossa cultura o DIU é muito, muito propagado como uma solução para tudo, né? Inclusive, nós, no planejamento familiar, na nossa segunda filha, a gente colocou o DIU. E eu perguntei para vários médicos cristãos e para irmãs que me aconselharam na igreja sobre esse método, e eles afirmaram categoricamente que ele não era abortivo. Qual é o problema do DIU? Ele, naturalmente, ele foi criado para não ser abortivo, para impedir a chegada do espermatozoide no óvulo. Só que ele não é 100% eficaz. Os médicos eles não conseguem afirmar com certeza de que o espermatozoide ele não vai chegar no óvulo, ele não vai fecundar. Vocês podem já ouvir vários relatos de pessoas que, eu imagino que vocês conheçam, de pessoas que estavam com DIU e engravidaram. E se estiver com DIU e engravidar, ainda corre o risco de ter uma gravidez tubária, porque o óvulo não consegue chegar no útero, ou então um próprio aborto. Então, o DIU é considerado um método inaceitável. Outros métodos de planejamento familiar inaceitável é a pílula do dia seguinte, ou qualquer outro método que provoca o aborto. E o de consideração, que tem uma consideração especial, é a pílula. Porque a pílula, que é o método que é o anticoncepcional. Qual é o problema do anticoncepcional? O anticoncepcional ele tem 3 tipos de barreira. Ele muda a questão do muco da mulher para dificultar o espermatozoide de chegar no óvulo. Ele faz com que a mulher não ovule. E se acontecer essas duas barreiras, acontece a terceira barreira, que o óvulo fecundado ele não consegue nidar no útero. E aí acontece o aborto. Então, esse que é o problema de se usar o anticoncepcional. Eu não entendo muito, mas esse livro que a gente pegou essa tabela, ele diz que existe 2 tipos de anticoncepcional. O anticoncepcional simples e o anticoncepcional composto. O anticoncepcional simples é aquele que a médica passa logo depois da gravidez, que a gente toma quando o bebê está mamando ainda.
E ela mesmo diz, a própria médica, ela diz que nesse tipo de anticoncepcional pode acontecer o risco da pessoa engravidar. Eu tenho certeza que vocês também devem conhecer alguém que engravidou tomando anticoncepcional. Provavelmente, essa pessoa que engravidou tomando anticoncepcional, se ela tomava direitinho, engravidou usando esse anticoncepcional que chamam de composição simples. Essa composição simples ou composto é em relação a hormônios, né? Porque são hormônios sintéticos. E os anticoncepcionais compostos, eles são, vamos dizer assim, mais fortes e por isso pode provocar a questão do aborto. Não existem estudos científicos muito aprofundados por isso, porque não é interessante. E também, como eu disse para vocês, eles consideram a vida a partir do momento que há anidação no útero. Então, antes, se houve a fecundação no endométrio ou em outro lugar e não houve anidação, eles não consideram vida. E aí os estudos eles são prejudicados por causa disso. E como é uma coisa muito íntima, muito interna, os estudos também eles têm dificuldade de saber a proporção, a porcentagem disso. Então, é uma questão mais de consciência. Por isso que a gente precisa observar o nosso corpo, entender, para escolher qual é o planejamento familiar mais adequado para a nossa família. Outra ressalva em relação ao método, aos anticoncepcionais, é que eles são hormônios sintéticos. Tanto o DIU, de Mirena, como as pílulas, eles trazem hormônios para o teu corpo. E isso desregula o teu ciclo menstrual, você não consegue se conhecer muito bem, e ainda pode provocar uma coisa muito séria dentro da relação conjugal, que é a falta de libido. A gente conhece vários casais que relataram sobre essa falta de libido e o prejuízo que trouxe para a relação íntima do casal em relação a escolher medidas medicamentosas para esse planejamento familiar. Então, vocês como casal precisam conversar e pensar qual seria o melhor planejamento familiar para vocês e sondar também o coração de vocês em relação a isso. Pois é, passando essa parte aí farmacológica que a Karina dá, não entendo quase nada disso. Voltando aqui para a ideia que a gente vinha trazendo antes, sobre os propósitos do casamento, a gente fez esse adendo porque um dos propósitos da relação sexual é a procriação. Mas a gente gostaria de aprofundar um pouquinho mais o último propósito da relação sexual, que é o sexo e o conhecimento de Deus. Aqui a gente queria trazer duas perspectivas para vocês. A primeira, a gente já falou ao longo, principalmente da primeira aula, que é a representatividade da sexualidade no conhecimento de Deus. Da mesma forma que a gente fala, desde a primeira aula, que o casamento ele é uma forma de representação da relação de Deus com o seu povo, essa representação ilustrativa que Deus nos dá, ela tem uma característica mais forte, mais intensa, porque ela é geralmente retratada na forma da relação sexual, de uma vida sexual ativa, né, entre o casal. E o texto que a gente sempre traz é Ezequiel 16 e Oséias, Oséias como um todo, o livro. A gente traz mais especificamente na apostila os textos, mas a ideia principal é essa, de que quando Deus relaciona a adoração do povo, a relação do povo com ele traz a ilustração de que essa relação ela é tão intensa, tão vigorosa como uma relação sexual, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo. O que isso quer dizer? Quando ele vai trazer o aspecto negativo em Oséias, ele vai falar da questão da prostituição do povo de Israel em relação à adoração a outros ídolos, com a infidelidade do povo da esposa de Oséias para com ele.
Então, quando ele vai trazer essa ideia de traição, essa ideia de trocar o esposo por outra pessoa, a gente, como a gente sempre falou, a gente não traz isso, ele não traz essa ideia com um colega de trabalho, com uma ideia de pai e filho, ele vai trazer essa ideia numa relação marital, né, marido e mulher. E aí, essa perspectiva, né, de relacionamento negativo, né, de trair a confiança, de se prostrar perante outros deuses, de ser infiel perante Deus, ele vai relacionar isso, com a infidelidade do povo. Então, essa figura só pode ser clara para o povo de Israel, por quê? Porque Deus colocou a sexualidade dentro de cada um de nós. Então, dentro da perspectiva do casamento, todo marido e mulher podiam entender com clareza a idolatria do povo, porque quando Deus fez essa ilustração, ele aplicou numa realidade física que todo marido e mulher tem, que é a relação sexual, de você se relacionar com seu marido e eventualmente você ser traído, e no caso de Oséias, a esposa se relacionar com outros homens. Então essa traição que Oséias experimentou, né, essa infidelidade, essa prostituição, foi a forma como Deus ilustrou a relação dele com o povo no aspecto negativo. E no aspecto positivo, essa relação sexual, por ela também, um dos propósitos dela ser trazer o prazer, a satisfação, o contentamento dentro do casamento, ele também é um reflexo, é uma ilustração dos gozos, das alegrias eternas da glória. Então ele não poderia comparar isso, o viver com Cristo eternamente na glória, com o time de futebol ganhando um campeonato, ou você passando no concurso. Ele poderia trazer várias ilustrações que fossem próprias de um momento de muita alegria, mas ele traz justamente esse gozo, essa alegria relacionada à relação sexual, que é um momento de gozo e alegria. Então, mais uma vez, o sexo em si dentro do casamento, ele não se resume a quatro paredes, ele não se resume ao casal em si. Ele tem um reflexo disso na perspectiva divina. E o segundo ponto, a gente ainda não havia tratado sobre ele, dentro das aulas anteriores, é o inverso. Primeiro a gente falava sobre a minha relação sexual, ela refletiu o conhecimento de Deus, o conhecer mais a Deus. Mas também, dentro da Bíblia, a gente encontra o inverso. O conhecer a Deus ser uma maneira de guiar, de nortear e, digamos assim, de avaliar a minha vida espiritual ou o meu conhecimento de Deus. Isso aqui fica um pouco mais claro quando a gente vai para textos como 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, relação sexual, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência. Aí ele vai explicar, como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui, de uma forma bem direta, bem clara, ele vai linkar o pecado sexual, a impureza sexual com o conhecimento de Deus. Ele vai dizer que aqueles gentios que não conhecem a Deus, eles vão incorrer na prostituição, eles vão incorrer no uso inadequado do seu corpo. Então ele vai linkar a relação sexual, né, a perspectiva sexual com o conhecimento de Deus. E também lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então, quando ele diz aqui, tudo nos tem dado a respeito da vida, da piedade, pelo pleno conhecimento, ele vai linkar mais uma vez o conhecimento que nós temos de Deus com a corrupção que há no mundo, com a concupiscência da carne. Então,
qual é a forma da gente entender isso? Que a nossa vida sexual, a forma como nós utilizamos da vida sexual, seja dentro do casamento de maneira correta, seja fora do casamento, né, de maneira equivocada, ela vai refletir o nosso conhecimento de Deus. Isso quer dizer que quanto mais nós tivermos um conhecimento preciso de Deus, das promessas de Deus, da obra de Cristo, mais a nossa vida sexual vai estar alinhada com a vontade de Deus. Assim como o contrário, quanto mais a nossa vida sexual ela se inclinar para a concupiscência, para a prostituição, isso mais vai apontar para o fato de que nós não temos o conhecimento correto ou adequado da vontade de Deus. Aqui ele passa. Não, pare. E aí a gente falou um pouquinho de como Deus criou o sexo, para que o sexo foi criado, mas nós vivemos num mundo caído. E por mais que a gente não queira assumir, que seja difícil assumir isso, existem muitos comportamentos sexuais pecaminosos até dentro do próprio casamento. E como identificar esses comportamentos sexuais pecaminosos? Geralmente eles são egoístas e desprovidos de intimidade. O foco é exatamente o prazer. Então busca a idolatria e a satisfação pessoal. Lembra que o Silas falou que o conhecimento de Deus tem tudo a ver com a sexualidade? Então, se eu não conheço a Deus, se eu não adoro a Deus da forma que Ele merece, eu vou adorar outra coisa e essa outra coisa é meu prazer. Ou então, o sentimento que eu tenho ao praticar atos sexuais imorais. Outra característica desse tipo de comportamento é que ele dá estímulos constantes. O pecado na área da sexualidade é como um pecado de droga. Como um pecado de droga. Você começa com uma coisa considerada leve, e aí ele sempre vai querer dosagens mais altas e mais constantes. Deixa eu continuar aqui. Então, isso aqui a gente vai depois entrar sobre uma aplicação mais prática, mas de maneira geral, né? A vida sexual, quando ela não está alinhada com a vontade de Deus, e ela vai ter várias formas de se manifestar assim, ela vai ter basicamente essas características que a Karina começou a falar. Então, se dentro do... Aí de imediato a gente pode pensar, não, mas eu já sou casado, né, então eu não estou incorrendo em fornicação nem nada assim, eu tenho uma vida sexual normal, sou fiel à minha esposa. Mas se mesmo a minha vida sexual, a minha relação sexual com a minha esposa, ela é egoísta, ela está focada em mim, então eu sei que eu já estou... fora daquilo que é alinhado com a palavra de Deus. Se ela já está desprovida de intimidade, se ela já tem um caráter de consumo, focada no prazer próprio, mesmo sendo dentro de uma relação conjugal, marido e mulher, então ela já está fora daquilo que foi planejado por Deus. Como a Karina falou também, estímulos constantes, cada vez maior, isso a gente vai aplicar em várias questões, não só na pornografia, mas até em relação à fornicação, adultério. Você precisa sempre, um abismo chama outro, né? Então você precisa sempre ir mais fundo, ter doses cada vez maiores daquele desvirtuamento, né? Que você, porventura, esteja incorrendo. Como a gente falou, você vai trocar o relacionamento sexual por uma relação de consumo, onde deveria haver uma relação de intimidade, um relacionamento de mão dupla, de ida e de vinda. Você vai ter apenas uma relação de consumo, onde você vai lá, consome o seu prazer e retorna. Muitas vezes esse prazer também ele é autossuficiente, ele nem precisa da outra pessoa, como em casos como masturbação. E isso também se aplica para tantas outras pecados nessa área, que é a questão de ser secreto. Então ele vai incorrer geralmente em culpa, dor e dependência. Com relação aplicando isso aqui com relação à pornografia, um livro do Tim Chester, ele vai dizer isso, que essa questão de ser secreto, ele vai dizer os 3 A's. Ele vai dizer que vários pecados na área sexual, mas especificamente que ele fala da pornografia.
ele vai dizer que são os 3 A's. É o anonimato, é o fato de ser secreto, né? Você busca esse prazer anonimamente, né? Secretamente. O alcance, que hoje, com a questão dos celulares, da internet, o alcance é muito maior do que em gerações anteriores. E o alcance, qual é o outro, amor? Alcance, anonimato alcance, anonimato me fugiu agora o terceiro. Era o fato da disponibilidade, mas ele usa uma palavra com A que eu esqueci. Era o fato de também, pela questão virtual, acessibilidade. Você tem uma acessibilidade muito grande. Então, se as gerações anteriores você já lutava contra isso em relação a adultério, a fornicação, a vários pecados nessa área sexual, hoje, em relação à pornografia, você ainda tem uma dificuldade ainda maior por conta dessa acessibilidade ser muito mais fácil, desse alcance ser muito maior e desse anonimato também ser muito mais presente, né? Você não precisa sair, você não precisa se expor. E aí, essas condutas relacionadas ao desvirtuamento do comportamento sexual, o comportamento pecaminoso, ele vai inevitavelmente gerar um sentimento de culpa ou de traição pelo cônjuge lesado, né? Aqui, como a gente pode pensar em adultério, fornicação, vários pecados nessa área, a gente pode tentar confabular de que não, mas esse pecado em específico, ele não afeta a minha esposa, eu estou pecando contra o meu próprio corpo, mas aí a gente volta na perspectiva da primeira aula, que a gente falou que nós somos um só corpo, com a nossa própria esposa. Então, quando Paulo diz que você está pecando no seu próprio corpo, inevitavelmente você vai estar pecando também contra o seu cônjuge. Então, isso não só traz malefícios, a gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente, mas isso não só vai trazer consequências e malefícios para a nossa vida particular, sexual, mas inevitavelmente vai trazer consequências para o nosso cônjuge. A gente conversa com alguns casais que vêm falar conosco, que tem essas dificuldades, que toda vez que a mulher que descobre uma prática de masturbação, de pornografia do marido, ela se sente sempre culpada. Eu devia ter proporcionado mais frequência sexual, eu engordei muito, alguma coisa nesse sentido. E ela também sempre se sente traída. Aí fica naquela dúvida, eu devo separar ou não? Foi uma traição ou não foi? Então, para vocês verem como essa prática ela é muito forte e vem para destruir o casamento. E aí a gente vai falar um pouquinho dos vícios sexuais que a gente já falou. Só vai aprofundar. Sempre esses vícios sexuais, eles começam com coisas que a gente considera leve. E a porta de entrada deles são os olhos. Começa com uma pornografia, alguma coisa assim que parece leve. A gente estava assistindo, vamos assistir alguma coisa na Netflix, vamos escolher uma série. E aí a gente recebeu uma indicação de uma série que era Bridgerton. A série parecia linda, começa lindo, né? Sempre assim, né? Super tranquilo. Depois a série era super pornográfica, tinha relação sexual, os casais, e era explícito. Aparentemente, se vocês olharem assim, a gente é um casal, a gente é maduro, a gente sabe o que é isso, a gente não vai assistir na frente das crianças, parece uma coisa inofensiva. Mas sempre o pecado sexual, ele sempre começa com uma coisa leve e vai aumentando. Eu sempre conto isso, que quando eu era mais jovem, a gente colocou TV a cabo em casa, e aí eu, nessas mudanças de TV a cabo, comecei a assistir uma série também, que era tipo um reality show, onde tinha várias pessoas dentro de uma casa, uma espécie de Big Brother, eram só pessoas jovens. E nesse reality show era de festas, baladas e tudo. E nesse episódio que eu estava vendo, começou numa balada, o cara levou uma mulher para dentro da casa, onde ele ia ter relação. Só que quando chegou na hora da relação, ele descobriu que não era uma mulher, era um homem. E o cara era hétero. Só que ele disse, ele foi as palavras dele, eu já estava lá, não quero nem saber ele que ia dar, eu só quero saber do meu prazer. Aí aquilo para mim foi chocante, mas na verdade era isso que a palavra de Deus diz.
Começa com uma coisas leves e já vai chegando ao pico da pirâmide, né? Começa com fantasia, uma masturbação, não estou provocando mal para ninguém, uma pornografia, aí depois vai para uma fornicação, que é o sexo antes do casamento, um adultério, sexo em grupo, exibicionismo, e a internet hoje é cheia disso, conteúdo gratuito de exibicionismo, e aí vai para uma coisa mais profunda, né? Mais enraizada, que é a pedofilia, o estupro, o incesto e o próprio homossexualismo. Então, os olhos, eles são a preliminar sexual, principalmente para os homens, né? As mulheres têm isso, mas os homens são mais fortes. E, como a gente falou, é progressivo. E, às vezes, a gente pode ter ideia, né? Como eu falei, das meninas que chegam comigo, eu devia ter feito mais sexo dentro do meu casamento, eu devia ter atentado para isso. Mas a frequência ou o sexo conjugal não é a solução para esse tipo de pecado. É um pecado, é um vício que precisa ser vencido com armas espirituais. Agora, a gente faz uma pausa e pensa assim, poxa, mas por que a gente está falando sobre isso, né? Um tema tão pesado, é uma coisa tão forte, né? A gente veio aqui para falar sobre vida sexual do casal, né? De repente, métodos de contracepção, dicas, alguma coisa assim. Mas, como a Karina falou, né? A gente é bombardeado a respeito disso a todo momento, né? E a gente não pode imaginar que o nosso relacionamento conjugal está imune a isso. Ou de pensar que, eventualmente, se eu tenho problema nessa área, isso não vai afetar a minha vida conjugal, né? Como a Karina falou, começa com uma coisa pequena, uma coisa secreta, uma coisa velada, mas a gente sabe que a realidade é um abismo chamar o outro, é você precisar de doses cada vez maiores, e essa fantasia, essa coisa escondida, a tendência é cada vez mais crescer, isso já virá, como a gente tinha colocado naquela pirâmide, né, coisas já que até a lei proíbe, né, como pedofilia, o estupro, coisas assim. Mas elas nunca começam já assim, elas começam com coisas pequenas. E por que a gente está falando também isso para casais? Porque, como a Karina falou, o sexo dentro do casamento, ele não vai ser a solução para esses pecados, né? Isso é uma coisa muito comum para os noivos, né? Eles terem esse engano. Mas nós que já somos casados, se formos transparentes e sinceros, a gente vai se deparar com a realidade que a melhor vida sexual que eu imagine com a minha esposa, ela não vai ser suficiente para me proteger, para me blindar, para me fazer rejeitar essas tentações. Não é a vida sexual e nem a beleza da minha esposa, o vigor que a gente tem, que vai ser um instrumento de santidade, né? Então, é importante a gente estar fazendo aprofundar um pouco nisso, porque a gente tem que usar as armas certas para combater as coisas certas. E a gente está falando aqui de pecados. E a gente não vai combater pecados com técnicas, tenha mais relação sexual, alguma coisa assim. Não, a gente tem que combater isso com o que a palavra diz que a gente tem que combater. Então, por isso que a gente está entrando nesse mérito e tratando disso para dentro do nosso casamento. E a gente queria tratar desse tema em específico também, porque a gente entende que é um tema muito importante. A gente recomenda um livro do Tim Chester, esqueci o nome, Com Toda a Pureza, da editora Fiel. Excelente o livro, muito bom. Tem também aquele livro, A Batalha de Todo Homem. É muito bom também, mas ele traz mais técnicas, mais estratégias. Esse livro do Tim Chester, ele vai mais no cerne da questão, ele trata mais o coração. A gente lê, estudou junto e indico super para quem quiser. A gente pode emprestar também. E a gente tirou algumas coisas de lá para trazer aqui. Primeiro, a pornografia, ela vai criar em você um hábito. Ela não é uma coisa que acontece uma vez na vida, uma coisa que você se depara com uma situação, não. Ela vai ter a tendência de criar um hábito, uma rotina para você, e ela vai formar uma mentalidade dentro de você. Então, esse hábito que você cria, ele vai tender ao isolamento, porque, como eu falei, ele é uma forma de prazer autossuficiente. Então, você não vai se relacionar com ninguém, como no caso de um adultério, uma fornicação. Vai ser um prazer autossuficiente que você busca a hora que você quer, quando você quer,
do jeito que você quer, e ele vai buscar unicamente a autossatisfação, logicamente, né? Ele não vai visar o amor ao próximo, ele não vai visar a satisfação ao próximo, a intimidade com ninguém, o desenvolvimento de um relacionamento, doação, comunicação, nada disso. Ele vai focar meramente no seu prazer pessoal. E como eu falei, ele vai moldar uma mentalidade. A ideia do mundo é dizer que isso não tem problema, que todo homem faz isso, que essa é uma realidade que não traz consequência nenhuma para o casamento, mas na realidade isso é mentira. A mentalidade que vai desenvolver dentro do homem é uma mentalidade que vai desumanizar a forma de se relacionar, porque o foco vai ser sempre o egoísmo, o prazer pessoal, você nunca vai estar preocupado com o prazer do próximo, então vai remover qualquer vínculo afetivo que você vá criar dentro de uma relação. Uma vez eu vi um estudo falando sobre isso, que uma das formas que Deus... um dos motivos pelo quais Deus criou o momento do orgasmo dentro da relação sexual é porque justamente nesse momento de êxtase, digamos assim, né, de muito prazer, é criada como se fosse uma memória afetiva, tanto no homem como na mulher. Então, quando ele se relaciona com a sua esposa e a mulher, com seu marido, e eles chegam a esse clímax, é formada uma memória afetiva, um para o outro. Então, sempre que ele tiver essa relação, ele vai fazer referência à sua parceira. E isso também vai acontecer dentro dessa relação autossuficiente. Quando ele tiver ou ela tiver buscando esse prazer e ele buscar esse clímax, ele vai alimentar essa memória com o que quer que seja, com o que quer que ele esteja assistindo, com o que quer que ele esteja se separando. Só que nada disso vai ser real, vai ser virtual, então nada disso vai poder ser aplicado à sua esposa a um vínculo humano, né, a um vínculo afetivo, né? E como eu falei, isso vai promover na realidade uma educação, né, uma falsa educação sexual, onde a gente vai tender para lascívia, luxúrias e outras filias, como pedofilias, zoofilias e tantas outras relações de afetividade deturpadas, né? Isso vai, em relação ao homem, potencializar o prazer masculino em detrimento ao feminino, né? Vai criar essa relação de poder. O poder, na realidade, ele, dentro da pornografia, ele é erotizado, ele vai ter esse caráter erótico, né, de dominação. Haverá também um condicionamento do prazer ao corpo escultural, performance, objeto. Então, a relação sexual ela não vai mais ter a ver com vínculos afetivos, com intimidade, com doação, com gratidão. Ela vai ter a ver com desempenho, com tamanho de órgãos genitais, com corpos esculturais, com objetos. Essa a afinidade que a pessoa que consome pornografia vai ter. Alimenta-se também um mercado ilegal, aqui não adianta nem aprofundar muito, e ainda mais, condiciona o olhar para o apelo sexual, deixa a essência do indivíduo. Então, a pessoa que ela encontra-se viciada em pornografia, ela tem não só uma educação sexual deturpada, uma mentalidade deturpada, mas ela vai ter uma perspectiva de vida deturpada. Ela não vai mais conseguir olhar o sexo oposto como uma pessoa normal, como um chefe de trabalho, um colega de trabalho, uma professora ou um colega de faculdade. Ele vai sempre olhar com uma conotação sexual. Ele não vai mais conseguir desvencilhar a relação de amizade, a relação afetiva normal que alguém teria com a questão sexual por conta do vício da pornografia. E aí a gente traz um ciclo que também a gente tirou de um livro, que ele vai trazer mais ou menos uma análise de como isso acontece. E, claro, com base bíblica, né? Ele vai dizer com base em Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a ideia aqui é trazer um processo, um ciclo, né? Ninguém incorre numa situação como essa por acaso, né? Então há todo um processo em relação a isso. E é isso, o estudo trazia mais ou menos
geral essa perspectiva. Primeiro começa-se com uma cena, um lugar, um objeto, ou até mesmo uma emoção, seja um estresse, uma depressão, ou um lugar, um objeto que relembre alguém. E aí, a partir daí, começa-se um planejamento. Você pensa no que você quer fazer, no que você quer executar, como você quer consumir aquele momento de prazer sexual. E aí você começa a preparar a situação. Seja contar mentiras, dizendo que você vai em algum lugar, preparar um local, você tem um local específico, um banheiro, um lugar escondido, que você tem privacidade, ou mesmo uma abordagem, se for o caso de se tratar de um pecado sexual que envolva uma outra pessoa, e aí você incorre eventualmente na prática, né? Seja da masturbação, seja da fornicação, ou do adultério, qualquer prática sexual deturpada. E aí, após isso, vem aquele sentimento de culpa, de vergonha, de desespero, e que acaba gerando um ciclo ou um gatilho para uma próxima dose, digamos assim, desse mesmo pecado. Então, isso acaba gerando um ciclo, né? Que você, em um certo momento, por que a gente traz isso? Porque se você está lutando contra esse tipo de problema, você tem que identificar quando começa esse momento de preparação, de planejamento, ou o que lhe faz querer buscar esse tipo de satisfação sexual, seja um estresse, ou alguma coisa no trabalho, ou alguma necessidade pessoal, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, e onde isso vai culminar no pecado em si. Porque é fácil a gente dizer, não se masturbe, ou não traia sua mulher, mas isso não acontece do dia para a noite, né? Isso tem todo um processo para chegar lá. E aí, como a gente falou, a gente traz esse quadro geral de gatilho, preparação, de prática, de desespero, volta-se ao gatilho, como uma forma objetiva da gente tentar identificar o que acontece. Mas isso não vai ser o cerne da questão para você vencer esse pecado, né? Seja ele qual for na área sexual. Por quê? Porque aqui a gente traz uma ilustração de uma árvore com raízes e frutos. O que a gente está apontando como problema são os frutos, né? Eu tenho que me abster desse pecado, eu tenho que controlar meus olhos, eu tenho que parar de assistir aquele programa, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. E aí a gente pensa em aparar geralmente esses frutos, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Só que a gente sabe que, na realidade, para que os frutos sejam mudados, a gente precisa mudar as raízes. Então nada vai adiantar a gente dar técnicas de desvie os olhos, coloque um filtro no seu celular, faça um acompanhamento com um casal, de prestar contas. Em si só, nada disso vai adiantar se o cerne, se o coração não for mudado. Né? Se você não identificar no coração o que tem desvirtuado essa prática sexual, que deveria ser uma prática pura, como a gente falou, ela foi criada para ser pura, foi criada para refletir a glória de Deus, mas por ela querer substituir o papel de Deus no seu coração, ela vai desvirtuar para um pecado. E a gente vai tratar sobre isso agora. Por que eu digo que vai substituir Deus no seu coração? O pecado sexual, ele não se refere primeiramente à lascívia. Então, quando eu vou falar de problemas na área sexual, eu não vou meramente tratar o adultério em si, ou a masturbação. Ela tem sempre alguma coisa por trás, né? Antes de tudo, uma violação do primeiro mandamento. Um ídolo que substitui o Criador. Isso significa que, diante da frustração, da solidão, da ansiedade, do estresse, ou de qualquer outro sentimento ou situação, uma busca de prazer, uma insatisfação na área sexual, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, ele corre para algo que possa satisfazer o vazio que somente pode ser preenchido por Deus. Então, isso a gente traz lá do livro do Tim Chester, e é isso que eu me refiro dele tratar bem o coração. Ele vai dizer exatamente isso, que não vai adiantar a gente tratar meramente dos frutos, tratar meramente da pornografia, tratar meramente do adultério, da masturbação. A gente tem que tratar o coração, o que está por trás disso. E esse pecado sexual ele vai acontecer exatamente nesse momento,
quando o lugar onde deveria estar Deus, o preenchimento que só Deus pode dar, ele vai tentar ser preenchido, substituído por um prazer sexual. Porque, como a Bíblia mesmo diz, esses prazeres sexuais, eles são prazeres sim. Não adianta a gente dizer que não são, mas eles são prazeres pecaminosos. Então eles vão tentar entrar no coração para substituir o lugar de Deus. E aí, daí a gente trazer aquele quadro para fazer essa anamnese, para a gente se questionar, o que me leva a praticar esse pecado? Será que é um sentimento de como a gente colocou ali, de frustração, de estresse, de insatisfação, uma busca em me sentir valorizado, recompensado, poderoso, desejado? E aí, como eu não consigo isso pelos meios corretos, eu não busco o meu contentamento em Deus, eu não busco curar a minha solidão com a presença de Deus, eu não busco a minha satisfação em Deus, eu não busco me livrar da minha ansiedade colocando diante de Deus. Então, quando eu substituo a pessoa de Deus para todos esses problemas, eu posso colocar o pecado sexual, o pecado da área sexual, para tentar substituir esse papel que só Deus pode preencher. Opa, ainda não, amor, rapidinho. Aí aqui, que desejos eu quero saciar, de que forma eu quero me sentir, essa prática é uma fuga, é um modo de extravasar uma raiva, um sentimento. A gente traz um pouco na apostila e na reflexão a gente faz essa pergunta, e aqui eu quero deixar só uma deixa, porque vai fazer parte da reflexão de vocês. Em João 4, do versículo 1 ao versículo 30, João faz a narrativa de Jesus com a mulher samaritana no poço. E a gente com certeza já conhece essa história, já ouviu. Jesus foi beber água e ela estava tirando água do poço. E ele faz referência aos seus 5 maridos que ela já teve, ao que ela não teve, ao que ela estava atualmente não era marido. E a gente já tirou várias lições, né, desse texto, mas talvez a gente não tenha percebido, mais uma vez, a relação que não é desproposital do que Jesus conversa com ela para o pecado dela. Se a gente for relembrar, e vocês vão ter que ler para fazer uma atividade depois, quando ela questiona Jesus a respeito da adoração, onde deveria adorar, Jesus vai no cerne da questão. Ele não vai dizer onde você precisa adorar, mas o que precisa ser adorado. E como ele mostra isso? Ele descortina o coração dela, mostrando que ela estava preocupada onde ela deveria adorar, mas na verdade ela deveria se preocupar com o que ela estava adorando. Ele mostra isso com a realidade prática. Ele vai dizer que ela já teve 5 maridos. E o que ela tem atualmente não é um marido. E aí, a partir dessa perspectiva de adoração, idolatria e pecado sexual, a gente consegue fazer uma reflexão de que nada mais, nada menos, aquela mulher estava extremamente preocupada com a adoração, onde ela deveria adorar, mas na verdade ela estava procurando substituir o objeto da adoração dela, que deveria ser Deus, pelo prazer sexual. Por isso que ela já tinha tido 5 maridos e atualmente ela não estava com um que era seu marido. Então ele linka ali de uma forma muito direta, muito clara, a relação de adoração, de preencher o coração com a adoração a Deus e a relação com o pecado sexual, de uma forma bem prática. Só que, assim, antes de estudar sobre isso, eu já tinha lido 1000 vezes esse texto e nunca tinha me deparado com essa reflexão. Mas que a gente vai colocar uma atividade para vocês lerem e desenvolver a partir disso, de como ela existe, essa relação importante. E eu creio que é o cerne da nossa aula de hoje. É a gente identificar o ídolo do nosso coração. Se a gente tem em algum momento substituído a adoração verdadeira a Deus, a dependência de Deus, por esse prazer, seja para se sentir seguro, seja para se sentir aceito, seja para se sentir prazer, seja para se livrar da ansiedade, seja para encontrar um lugar de fuga, tudo onde a gente deveria buscar em Deus, através da adoração, de um relacionamento com Deus, a gente vai e busca dentro da carne, da concupiscência. E aí a gente vai incorrer em adultério, em fornicação, em pornografia, em qualquer outro problema na área sexual. E aí a gente tenta partir para
o avanço, né? Como é que a gente vence o desafio da pureza? E aí tem um livro que eu esqueci, que é o Evangelho, esqueci o nome, depois eu coloco no grupo. Ele fala justamente sobre isso, sobre a questão de obedecer santidade é alguma coisa, esqueci. Evangelho é a santidade, depois eu pego. Ele vai dizer exatamente isso, que quando a gente pensa em vitória, não, nessa área sexual você tem que ter vitória, Deus vai te dar a vitória, a gente foca sempre em nós, né, de nós conseguirmos, de nós obtermos a vitória. Mas na realidade, o desafio da pureza, ele se vence com o foco em Deus. E quando a gente foca em Deus, o foco já não é em vitória, o foco é em obediência. Então, quando a gente se depara com essa realidade, a gente tem que deixar de lado o eu, né, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e focar em Deus e na obediência que a gente deve a Ele e no suprir que Ele vai dar para que a gente consiga obedecê-lo. E como a gente faz isso? Primeiro, mate o pecado envenenando com a palavra. Como a gente falou, a gente não pode desvencilhar a adoração do pecado sexual. Então eu nunca vou conseguir adorar aquilo que eu não conheço. Eu nunca vou conseguir adorar aquilo que eu não tenho intimidade. Então, no livro do Tim Chester, ele relata isso, de casos de pessoas que ele entrevistou que se masturbavam, que acessavam pornografia diariamente. E eu tenho certeza que essas pessoas dificilmente elas mantinham a mesma relação de fidelidade com a palavra de Deus, a mesma assiduidade com a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus e não com o que quer que seja o pecado que você tem lutado. Segundo, chame o pecado pelo nome. Muitas vezes a gente vai em oração confessar, ou a gente vai orar pedindo ajuda, e a gente não dá nome ao pecado, né? A gente não fala o que é o pecado em si, seja a luxúria, a masturbação, o adultério, a fornicação, e a gente quer como que camuflar o pecado. Mas um dos pontos que o livro do Tim Chester trata também é você alimentar uma repulsa ao pecado, alimentar uma repulsa à transgressão da lei de Deus. Então, quando você nomeia o pecado, você caracteriza o pecado, você faz a caricatura mesmo de quão horrendo é o pecado, isso também é um passo adiante que você vai dar para lutar contra essa situação. Que a gente está falando assim de pecados sexuais, né? E às vezes a gente pensa na prática, assim, de masturbação, ver pornografia, alguma coisa assim. Mas lá em Mateus fala que se a gente olhar com um olhar impuro, né, para outra pessoa, para outra mulher, né, que fala lá, a gente já cometeu o adultério. Então, às vezes na relação conjugal a gente comete adultério no nível de Deus, no padrão de Deus, e a gente nem percebe isso. Por isso que é importante a gente chamar o pecado pelo nome, porque às vezes a gente acha que isso é uma coisa besta, uma coisa passageira, enquanto o padrão de Deus é um padrão elevado. Perfeito, amor. Uma coisa distante, né? Como se eu estivesse falando só de uma coisa, né, em relação a outras pessoas, mas com certeza é um problema que todos nós enfrentamos. Chamamos o pecado pelo nome, Satanás e sua arma, o engano. Aqui também o livro ele vai desenvolver bastante isso, dizendo que, na realidade, a arma que Satanás tem é o engano, porque ele sabe que que os nossos pecados já foram perdoados, por assim dizer, a vitória também, como diz lá na Assembleia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas a realidade é essa, ele sabe que ele já está derrotado, né? Ele sabe que nós já tivemos as nossas vestes lavadas através do sangue de Cristo. Mas a arma que ele vai tentar nos atingir é justamente o engano, é justamente mentir, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não somos merecedores, como se a salvação fosse meritória, como se nós, assim como o filho pródigo, tivéssemos jogado fora tudo aquilo que Deus nos deu. Mas, na verdade, isso é uma mentira em relação ao Evangelho, né, de que nós nunca vamos ser merecedores. Nós nunca, como a Karina colocou o padrão de Mateus, nós nunca vamos atingir esse padrão perfeitamente. Nós sempre ficaremos aquém de tudo isso, mas isso não é empecilho para que nós prossigamos em santidade, para que nós busquemos a palavra de Deus.
O livro fala até de uma ousada culpa, é uma forma dele dizer que mesmo você se sentindo culpado, mesmo você sabendo que você é merecedor do castigo divino, você ousadamente não vai deixar de ler a Bíblia, não vai deixar de buscar a Deus em oração, não vai deixar de trabalhar na obra, sabendo que não é por conta disso que você vai se tornar desqualificado. Ame o sacrifício de Cristo e odeie o pecado. É como a gente fala sobre a aula de vida espiritual, né? O marido, para ele conseguir amar a esposa como Cristo amou, ele precisa conhecer a Cristo. Ele precisa conhecer o sacrifício de Cristo. Ele precisa entender a extensão, a profundidade, a largura do que foi feito na cruz, para que assim ele possa, de uma certa forma, tentar reproduzir esse amor para sua esposa. Da mesma forma que o homem ou a mulher que esteja lutando com isso, ele precisa amar o sacrifício de Cristo, ele precisa entender o quão custoso foi para Deus entregar seu filho na cruz, sabendo que foi por causa desse pecado de pornografia, de masturbação, de adultério que Cristo morreu. Foi por causa desse pecado terrível que você cometeu que Deus teve que entregar seu filho e fazê-lo morrer na cruz. Então, quanto mais intimidade você tiver com a realidade do Evangelho, mais você vai amar o sacrifício de Cristo e mais você vai conseguir odiar o pecado. E aqui como a gente falou lá no segundo ponto, né, de envenenar com a palavra de Deus. A luta da carne é a luta contra o espírito. Como no livro diz, essas pessoas, elas, como nós, não preciso ir longe, como a Karina falou, esse padrão da gente olhar para uma mulher com intenção impura. A gente tem um YouTube da vida que a gente pode estar colocando uma pregação para assistir, mas antes pode vir uma propaganda que com certeza vai ter uma mulher, alguém rebolando, uma mulher com pouca roupa, e inevitavelmente você pode incorrer numa situação como essa. Então, diariamente nós somos bombardeados com isso, seja na área virtual, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, como a gente vai lidar com isso se constantemente nós somos bombardeados, constantemente nós somos estimulados a isso? Fazendo o mesmo, tendo a mesma diligência para a vida espiritual, né? Sendo diligente na leitura da palavra de Deus, sendo diligente na frequência aos cultos, sendo pastoreado, né? Verdadeiramente pastoreado, tendo uma relação próxima com seu pastor, participando da comunhão dos santos, então alimentando o espírito e não só se deixando bombardear pela carne. E aqui, viva diariamente a vida de Cristo, alegria e humildade. Se a gente não fizer nada, a gente já está errando, porque, como eu disse, diariamente nós estamos sendo bombardeados, diariamente a nossa carne nos assalta, diariamente nós somos inclinados a esse tipo de tentação. Então, se nós não fizermos nada, nós já estamos pecando. O que acontece é que muitas vezes nós nos mantemos inertes, nós não procuramos vencer esse desafio, nós não procuramos alimentar a carne. Quer trocar aqui? O Silas já falou bastante, mas a gente sempre traz esses 3 pontos de fixação, como vencer o vício sexual. Mente, olhos e coração. Jó falou, né? Fiz uma aliança com os meus olhos. Então, como a gente conversou anteriormente, a porta de entrada para essas práticas sexuais impuras é através dos olhos. Então, a gente precisa fazer uma aliança com nossos olhos igual Jó. A outra questão é a mente. Hoje em dia, você fala muito assim, você é livre para você pensar no que você quiser, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos. É como um cavalo que precisa ser domado, que se um cavalo selvagem, que se deixar ele solto, ele vai correr livremente. Mas a nossa mente, ela deve ser levada cativa a Cristo, e a gente deve pensar naquilo que Cristo deseja ao nosso coração, para a nossa vida. E o outro ponto é o coração, que a Bíblia também fala que, acima de tudo, que a gente deve guardar é o nosso coração. A gente deve ver as motivações que estão por trás disso tudo, através daquelas perguntas. Essas perguntas estão aí na apostila. E verificar quais são as motivações do coração para que a gente possa vencer isso. E também tem mais um ponto que a gente não colocou aí, que é o despojar e o se revestir. A gente conversa com alguns jovens, né, que estão passando por essa dificuldade do desafio da pureza, e eles dizem assim, mas Karina, não sei o que eu tenho que fazer. Ou então, eles passam pela fase de despojar. Eu parei de ver pornografia, eu parei, mas parece que ainda falta alguma coisa.
A Bíblia fala que a gente deve se despojar dessas práticas ruins, e às vezes a gente para só nisso, mas ela também fala que a gente deve se revestir. E como é que a gente se reveste? Através da palavra de Deus, que é um pouco tudo aquilo que o Silas falou. Então, se alguém que vai assistir pela internet, depois se vocês estão assistindo, tem dificuldade nessa área da pureza sexual, eu convido vocês, eu desafio vocês a não pararem só na questão de despojar, de deixar as práticas ruins, mas também de se revestir. E aí a gente vai para o final, né? Na apostila a gente vai aprofundar um pouco mais isso, porque realmente são muitos temas para abordar, mas quando ele vai falar de revestir, a gente também pensa assim, que não adianta a gente tentar disciplinar a nossa mente, a nossa vontade, a evitar esse tipo de pecado, evitar as situações, evitar incorrer nessas circunstâncias favoráveis, unicamente com o medo da disciplina, né? Unicamente com o medo do inferno, do pecado, porque se eu fizer isso, eu vou estar pecando, porque se eu fizer isso, eu vou para o inferno, só com uma perspectiva negativa. Porque, como eu disse antes, esses são prazeres da carne. A carne, ela tem essa sensibilidade, ela tem esse prazer, essa concupiscência. Deus criou, assim, realmente a carne propícia a sentir o prazer. Então, esses são, como a Bíblia mesmo diz, são prazeres pecaminosos. Eles são pecaminosos, mas eles não deixam de ser prazeres. Então, você não pode tentar, entre aspas, apagar esse fogo só se despojando, que é só retirando. Só não posso fazer isso porque é errado. Mas no livro ele vai dizer isso, que você deve tentar apagar esse incêndio combatendo com as chamas corretas, né? Então você tentar se revestir, não parar no despojar, mas você complementar com o revestir, que seria o quê? Em vez de você procurar, em vez de você só deixar de procurar o prazer, a satisfação, o alívio do estresse, o contentamento na impureza sexual, você também fazer o revestimento, que é você procurar a sua segurança em Deus, você procurar a sua satisfação em Deus, o seu contentamento em Deus, você procurar se sentir valorizado a partir de como Deus lhe enxerga, você buscar fugir da solidão através da comunhão dos santos. Então esse revestir, ele implica também em você buscar esses prazeres espirituais, em você colocar o seu coração, norteá-lo novamente aos prazeres, mas os prazeres corretos. E não meramente você ficar tentar cumprir tudo isso com medo da disciplina, com medo do castigo, com medo das consequências, que isso pode acabar meu casamento, que as pessoas podem descobrir. Mas não, você vencer isso positivamente, né? Você buscar através da sua satisfação, do seu deleite na palavra de Deus, na vida espiritual, e não somente no medo em correr nas coisas erradas. E agora a gente vai para o final, que a gente vai falar sobre algumas dúvidas, algumas coisas práticas da relação sexual do casal, né? Algumas dúvidas, os tipos de relações. Existem 3 tipos de relações sexuais, que é o sexo anal, o sexo vaginal, né? E o sexo oral. E aí, algumas pessoas têm dúvidas em relação a isso. O sexo vaginal, todo mundo é bem tranquilo, ninguém tem dúvida. Mas aí tem dúvidas sobre o sexo oral e o sexo anal, se são pecados, se é permitido na Bíblia. O sexo oral, a Bíblia não fala assim, é pecado ou não é. Se você for conversar com um adventista ou um católico, eles vão dizer que a prática sexual oral ela não é permitida. Os adventistas, pela questão da pureza, né, que eles estão bem rigorosos em relação às tradições, né, das leis do povo de Deus. E a Igreja Católica é contra o sexo oral porque ele não há procriação através do sexo. Mas a gente entende que dentro do nosso meio o sexo oral é permitido por Deus. Em livros de Cantares fala bastante sobre isso, sobre beijar os seios e sobre essa prática que a gente acredita que não é pecado.
diferente também do sexo anal. Já o sexo anal é uma prática sexual pecaminosa, onde na Bíblia também não fala exatamente sobre o sexo anal, mas fala lá em Romanos que as mulheres distorceram o modo natural, dando a entender que era essa prática. E também, quando fala que não entrarão no reino dos céus, eu não sei, eu me esqueci agora o texto, mas depois eu posso confirmar para vocês. Ele vai dando várias descrições de quem não entrará no reino dos céus. Ele fala assim, os homossexuais e os sodomitas. A palavra sodomita lá dava a entender a essa prática do sexo anal. Então, dentro da Bíblia, a gente tira essa conclusão de que o sexo anal é pecado e o sexo oral não é. Agora, existem algumas questões dentro do casamento que, às vezes, uma parte do cônjuge não se sente à vontade para essa prática do sexo oral. E aí, da feita que há uma imposição ou há alguma coisa de coação, aí esse sexo oral pode se tornar uma prática ruim ou pecaminosa. Para que o sexo oral seja um sexo permitido por Deus, é necessário um mútuo consentimento. Outra questão que sempre tem dúvidas em relação à posição. Eu posso fazer sexo em qualquer posição? Pode, tranquilo, desde que haja comum consentimento e também não haja, ninguém se senta coagido ou envergonhado. Isso é uma coisa do casal. Frequência. A gente sabe que as mulheres e os homens, eles são totalmente diferentes em relação a isso, em relação ao ato sexual. Os homens, eles são mais estimulados constantemente, enquanto as mulheres, elas são estimuladas de acordo com o ciclo menstrual. A gente até brinca com os noivos. Meninos, descubram o ciclo menstrual, entendam o ciclo menstrual das meninas, que o casamento de vocês vai ser perfeito. Porque as mulheres, o papai sempre dizia que tem 4 fases, 4 estações. A primavera, o verão, e quando chega o inverno, que ela está naquele ciclo de TPM, ela vai, às vezes, a gente não quer nem olhar para a cara de vocês. E se vocês entenderem esse ciclo da mulher, a relação conjugal se torna mais fácil. Mas a gente leu lá em 1 Coríntios que o meu corpo não pertence mais a mim, mas sim ao meu marido. Por isso que a gente precisa estar bem ciente disso, para que a gente respeite a frequência dentro do casamento, de acordo que seja comum para os dois. Até brinquei lá no grupo, né? Que perguntaram lá para o Valadão se era pecado fazer sexo todo dia. Aí ele disse assim mesmo, pecado não é, mas mentir é pecado. Por quê? Porque geralmente na relação do casamento, quando se entra no casamento, a gente acaba caindo na rotina e outras demandas, e a gente deixa a frequência sexual em segundo plano. Mas isso não é bom para o casamento. A frequência na relação sexual, ela é como um termômetro para a vida do casal. Então, eu já conversei com casais que eles falaram assim, a gente ficou 1 mês sem fazer. Aí eu disse, isso aí já não é um bom sinal, porque se ficar 1 mês sem ter relação sexual dentro de uma relação conjugal, é um termômetro de que a relação não está muito boa, porque lembra lá do primeiro slide, o sexo tem a ver com comunicação, com doação. E quando isso não acontece com frequência dentro do casamento, é perigoso, precisa se levantar um alerta. A questão de orgasmo. Existem muitas dúvidas em relação ao orgasmo, porque o homem ele é muito mais fácil, né? Toda vez que ele ejacula, ele tem orgasmo, mas a mulher ela é mais difícil. E tem casamentos que tem anos e anos, e a mulher nunca sentiu orgasmo na relação sexual, e isso é muito perigoso também. A gente precisa entender que o orgasmo feminino ele acontece no clitóris. Então, às vezes, a mulher nem se conhece e através dessa falta de conhecimento acaba prejudicando e produzindo prazer. Então, o orgasmo ele é importante, sim, dentro da relação conjugal. Existe um mito de que é necessário que os dois, dentro da relação, tenham orgasmo juntos, ao mesmo tempo, para ser uma relação de doação, uma relação perfeita. Mas isso não necessariamente não acontece. É difícil um casal ter orgasmo junto, o homem e a mulher, por causa da fisiologia e por causa da forma como se vê o sexo. O sexo para o homem é físico,
Mas para a mulher é mental, mas para o homem é mais físico do que mental, e para a mulher é muito mental. A mulher ela precisa estar relaxada, estar à vontade para conseguir ter o orgasmo. Então, a gente precisa também conhecer o nosso corpo e desmistificar essa ideia que a pornografia também nos traz, que o sexo tem que ser incrível, aquele êxtase, aquela coisa toda, quando a gente sabe que na realidade não é tão assim. Mas é importante o casal conversar entre si para que eles sintam prazer juntos. Libido. Como eu falei, a questão do prazer sexual do homem e da mulher é bem diferente. Geralmente o libido do homem é mais forte do que da mulher. E isso faz com que nós, mulheres, tenhamos menos iniciativas em relação ao ato sexual. Só que se a gente for ver para a Bíblia, o livro de Cantares, a sulamita ela tem muito mais iniciativa do que o homem lá no livro de Cantares. E a gente se protege, assim, eu sou desse jeito, é melhor, a mulher é assim mesmo. E a gente não tem muita iniciativa. Então, dentro da relação conjugal, é bom que ambos tenham iniciativa para que a frequência seja boa. Karina e Silas, é permitido ir para motel? Existe várias... A Bíblia não tem nada claro sobre isso, né? Existe uma linha de raciocínio que pensa que o motel é um lugar onde há geralmente adultério, onde há prostituição, não é um ambiente adequado para um cristão para estar lá. Mas também existem outras linhas de raciocínio que pensam que ele pode ser um lugar como qualquer outro, porque essas práticas também acontecem em hotel, enfim. Particularmente, eu penso que não é um lugar que dê bom testemunho em frequentar. Mas se algum casal frequentar ou chegou a frequentar um motel, ele não vai estar pecando diretamente em relação a isso, porque o que é pecado é tudo que nos afasta de Deus. E se essa prática não afasta você de Deus, é uma questão do casal, não necessariamente é um pecado, mas é um ambiente que deve ser evitado por a questão do testemunho das outras pessoas. Fantasias, roupas, eu posso usar? Não há problema, desde que você não use a fantasia de enfermeira porque você queria pegar uma enfermeira, alguma coisa assim. A mulher dentro da relação o casal dentro dessa relação de aliança, ele pode se apropriar desses artifícios. Só precisa tomar cuidado, porque tudo que a gente faz deve envolver o nosso coração, né? Quais são as motivações de que vocês estão se utilizando desses métodos? É porque vocês querem imitar alguma coisa que vocês viram? É porque vocês querem reproduzir alguma coisa que vocês aprenderam? Ou se é uma brincadeira entre o casal, onde o casal tem essa liberdade. Então, naturalmente, de forma direta, assim, não há nenhum problema em relação a isso, desde que você sonde as motivações do seu coração. Outra questão que eu queria falar é sobre o desconforto. Existem muitas mulheres que ainda sentem desconforto sexual no ato conjugal. Esse desconforto pode acontecer de duas formas assim, principais, pode ter outras, mas de duas formas principais. Que uma é o vaginismo, que chamam, que é quando a penetração a mulher sente muita dor, porque ela tem os músculos vaginais tensos, e essa tensão faz com que, na hora da penetração, há dor. E o outro desconforto é a questão da frouxidão, que a questão do perine, né, que está frouxo. Isso geralmente acontece com a idade, né, com os filhos. Quando os filhos vêm, a gente acaba perdendo a musculatura vaginal e faz essa frouxidão. Tanto o vaginismo como essa frouxidão, eles podem ser tratados. Por que eu estou falando disso? Pode parecer uma coisa assim bem simples, mas um casamento quase... A gente conhece uma pessoa que um casamento quase acabou por causa disso, porque como vai se permanecer dentro de uma relação conjugal onde o ato não produz prazer, né? E aí, depois que ela veio descobrir que existia esse tipo de doença, ela foi buscar tratamento. Esse tratamento, ele acontece através da fisioterapia pélvica. Existe também uma linha que chama de pompoarismo. O pompoarismo é uma técnica onde a mulher ela faz exercícios na área vaginal também para exercitar essa musculatura. A diferença do pompoarismo para a fisioterapia pélvica é que o pompoarismo é mais voltado mesmo para essa área da sexualidade, para produzir prazer mesmo. E a fisioterapia pélvica não, é uma área mais
clínica, né? Mais de tratamento. E a última dúvida é se é pecado ter relação no ciclo menstrual. Algumas pessoas usam o texto de Levítico para justificar a questão de ter relação sexual no período menstrual como pecado. Só que se a gente for estudar, se a gente for analisar o texto o livro de Levítico, a gente vai entender que existia todo um contexto ali, onde até que pegar no morto era pecado. Toda a questão do fluxo do corpo humano, ele remetia a algo espiritual. Então, quando a mulher estava menstruada, ela não podia ficar na comunidade, ela tinha que ser afastada. Quando o homem ejaculava também, ele tinha que passar por um processo de purificação. Quando existia algum morto, não podia tocar. E aí as pessoas usam esse texto de Levítico de forma isolada para dizer que é pecado ter relações durante o ciclo menstrual. Particularmente, eu não entendo assim, eu acho que é uma questão de interpretação. A Bíblia em nenhum outro momento fala sobre isso, sobre ser pecado ou não. E também, clinicamente, os ginecologistas eles dizem que não há nenhum problema de infecção ou de algum desconforto em ter relação durante o ciclo menstrual. Isso a gente acredita que deve ser uma coisa conversada entre o casal, porque durante o ciclo menstrual, geralmente a mulher tem um certo desconforto, existe uma certa... não se sente tão à vontade para ter uma relação sexual. Mas existem casais que têm relação sexual durante o ciclo menstrual e não tem problema nenhum. Até porque a gente sabe que a questão do fluxo do ciclo menstrual influencia muito, né? Tem mulheres que estão tem pouco fluxo menstrual e esse pouco fluxo não influencia a questão do ato sexual. Então, a gente acredita que, biblicamente, não é pecado ter relação sexual durante o ciclo menstrual. Se vocês tiverem alguma dúvida depois sobre isso, converse com a gente. A gente, como vocês vão ver na apostila, a gente tentou só pincelar os pontos mais importantes e está mais aprofundado dentro da apostila, mas o cerne do nosso encontro de hoje dentro da área da sexualidade, fazer a gente refletir primeiro que a sexualidade ela é uma bênção dada por Deus, né? É uma bênção que deve ser usufruída dentro do casamento, e uma vez que nós estamos casados, nós estamos legitimados a vivenciar essa bênção dada por Deus. Mas, assim como tudo aquilo que Deus nos dá, se nós usarmos de maneira equivocada, nós estaremos pecando e nós mesmos iremos colher as consequências disso. Então, nós precisamos sempre levar nosso pensamento cativo para as práticas que nós temos adotado dentro do nosso casamento. Outra questão também que é importante a gente sair daqui com ela bem clara é a questão do pecado sexual e a idolatria do coração, a tentativa do homem em substituir a pessoa de Deus no seu coração pelo ato pecaminoso sexual, a importância que ela vai estar ligada, né? O pecado da lascívia, da pornografia, do adultério, ele é apenas a ponta do iceberg, né? O problema principal é a quebra do primeiro mandamento de não ter outros deuses que não o Senhor. Finalizar com a ideia que nós, dentro da área sexual, como qualquer outra área, nós nunca vamos alcançar a perfeição, né? Nós somos pecadores, somos falhos, mas como a palavra de Deus nos diz, não nos veio sobre a tentação que não fosse humana, né? Mas Deus é fiel e justo para nos manter fiéis. Então, a gente quer trazer também essa palavra de incentivo, porque a gente sabe que essa é uma carga muito difícil, muitas vezes de carregar, há muitas vezes tabus em relação a isso, há dificuldade de comunicação de muitos casais em relação a isso, mas esse é um tema importante, é um tema tratado em diversas cartas de Paulo ao longo de todo o Novo Testamento, é um tema muito importante dentro da palavra de Deus, e também não pode ser um tema que passe batido dentro da relação conjugal. E dizer também que a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário. A gente quer contar com a participação de vocês na próxima aula para a gente ter o momento do pequeno grupo, para antes de começar a aula a gente conversar sobre a aula de hoje,
conversar sobre as reflexões que a gente colocou e, exatamente, o desafio. Como a gente sabe, toda aula tem um desafio, né, no final, e o desafio dessa aula, dessa lição, ao longo dessas 2 semanas, o casal tentar, assim como tentou reproduzir na primeira aula o pedido de casamento, que foi feito no passado, tentar também, em certa medida, né, nas proporções adequadas, reproduzir a lua de mel. Em que sentido? Em preparar um momento especial, né? A gente sabe que alguns têm filhos, outros não têm. Quem pode viajar, né? Claro. Mas quem não pode, né? Sei lá, põe uma música. Porque a gente está casado, a gente sabe que até isso cai na rotina, né? O dia a dia, os filhos. Mas dentro desse período, não necessariamente nesse período, mas a gente tentar, vocês tentarem, né, como casais. E esse não precisa compartilhar nada, viu? Fique à vontade, não se sintam, né, constrangidos a compartilhar lá a viagem de vocês, enfim. E falando de desafio, né, a gente sempre faz o desafio, incentiva vocês a fazerem. E dentro dos que estão presentes hoje, né, a gente fez uma lista de quem vinha. O único casal que está presente, que participou